Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 13. Imediatamente, o Espírito o impeliu para o deserto, e permaneceu no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Palavra da salvação. Comentário Marcos 1, de 12 a 13. São Beda. E para que a ninguém surgisse a dúvida a respeito de qual espírito o impeliu para o deserto, de caso pensado, Lucas contou em primeiro lugar que Jesus, cheio do Espírito Santo, partiu do Jordão. E depois concluiu, e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. Para que não se pensasse que o espírito imundo pudesse algo contra aquele que, cheio do Espírito Santo, retirando-se para onde queria, fazia o que queria. Apartou-se também em direção ao deserto, para nos ensinar a, uma vez abandonadas as seduções do mundo e a companhia dos maus, sujeitarmos-nos em tudo às ordens divinas. Ele é tentado sozinho pelo diabo, para nos dar a saber que todos os que querem viver piamente em Cristo sofrem perseguições, razão pela qual se segue, e permaneceu no deserto 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás. Foi tentado por 40 dias e por 40 noites, para mostrar que enquanto, vivendo aqui, servimos o Senhor, quer nos afague a prosperidade, coisa que é própria do dia, quer se faça a adversidade, coisa que convém às sombras da noite. Por todo o tempo, o adversário está presente, ele que não cessa de opor-se, tentando ao nosso caminho. 40 dias e noites, com efeito, insinuam todo o tempo desse século, pois o mundo no qual servimos o Senhor é dividido em 4 partes. Por outro lado, são 10 os preceitos com cuja observância lutamos contra o inimigo, e 10 vezes 4 é igual a 40. Segue-se, vivia entre os animais selvagens. Deve-se considerar também que Cristo se detém entre os animais selvagens como homem, mas serve-se do ministério angélico como Deus. Também nós, quando suportarmos no deserto de uma intimidade santa, com uma alma sem mancha, os costumes bestiais dos homens, merecemos o serviço dos anjos, pelos quais, tendo deixado os corpos, somos transportados à eterna beatitude. Comentário Marcos 1, de 12 a 13, São João Crisóstomo. Uma vez que Cristo fazia e suportava tudo para nos instruir, começou, depois do batismo, habitando em lugar ermo, e lutou contra o diabo, de modo a suportar pacientemente, depois do batismo, as maiores tentações de cada um dos batizados e não se perturbar, como se aquilo ocorresse contra a esperança, mas, suportando tudo, permanecer vencedor. Assim, mesmo que Deus permita que ocorram tentações de muitos outros modos, permite-o também por isto, para que conheças que o homem tentado constitui-se em maior honra. Com efeito, o diabo não se aproxima, senão quando tiver visto alguém constituído em maior honra. E por isso se diz, e imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Por isso, não o mostrou simplesmente indo para o deserto, mas sendo impelido, para que compreendas que isto foi feito de acordo com a palavra de disposição divina, e por isso também indicou que não deve o homem lançar a si mesmo contra a tentação, mas, como que impelido de outra parte rumo à tentação, deve dela sair vencedor. O Espírito o impeliu para o deserto. Com efeito, uma vez que propunha chamar o diabo para tentá-lo, não deu ocasião apenas pela fome, mas também pelo lugar,
pois o diabo se introduz sobretudo quando vê homens que permanecem solitários. Diz isto para mostrar de que natureza era o deserto. Era, pois, intransitável para os homens e cheio de animais selvagens. Segue-se, e os anjos o serviam. Com efeito, depois da tentação e da vitória contra o diabo, ocupou-se na salvação dos homens. E como diz o apóstolo, os anjos são enviados para exercer o seu ministério a favor daqueles que hão de receber a herança da salvação. Hebreus 1,14. Deve-se também notar que os anjos servidores conservam-se junto daquele que vence a tentação. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 15. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Está completo o tempo e aproxima-se o reino de Deus. Fazei penitência, crede no Evangelho. Palavra da salvação. Comentário Marcos 1, de 14 a 15, São Beda. Tendo João sido preso, convenientemente começou o Senhor a pregar. Daí que se segue, pregando o Evangelho de Deus. Tendo, pois, cessado a lei, consequentemente surge o Evangelho. Que ninguém pense que a prisão de João Batista tenha ocorrido imediatamente depois do jejum de 40 dias do Senhor. Quem quer que tenha lido o Evangelho de João saberá que o Senhor ensinou muitas coisas antes da prisão de João Batista e que realizou muitos milagres. Tens, pois, neste Evangelho. Tal foi o primeiro milagre de Jesus, João 2,11. E em seguida, João ainda não tinha sido posto na prisão, João 3,24. Conta-se que, tendo João lido os livros de Mateus, Marcos e Lucas, aprovou o texto da história e confirmou que disseram coisas verdadeiras, mas compuseram a narrativa de um único ano, aquele em quem Jesus padeceu, depois da prisão de João. Deixando, pois, de lado o ano cujos atos haviam sido expostos pelos três, narrou os feitos do tempo anterior ao encarceramento de João. Assim, tendo Marcos dito que Jesus veio a Galiléia pregando o evangelho do reino, acrescentou: Está completo o tempo e aproxima-se o reino de Deus.